Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Tudo o que nós fazemos é espalhar as boas novas de Jesus e para isso nós criamos este canal para trazer um melhor conteúdo da nossa igreja Assembleia de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações e solta a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Quantos vieram dar glória a Ele? Eu queria ouvir um barulho de glória aqui. Eu vou contar até 3, para você ir aquecendo a sua garganta. E quando eu disser 3, você vai dar o maior brado de glória da sua vida, para estrondar este bairro. Amém?
1, 2, 3. Pronto. Melhorou. Meus queridos irmãos, Jesus é bom e o diabo não presta. Eu quero louvar a Deus por esta tão grande oportunidade que Ele me concede de estar reunido com a Igreja do Senhor aqui na área 31, agradecendo a Ele por mais um ano da campanha evangelizadora, naquilo que quero louvar a Deus pelo privilégio da salvação, pelo sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é claro, irmãos, agradecer essa tão grande oportunidade ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confere a oportunidade de estarmos juntos, reunidos nesta noite, neste santo lugar. Esta rua se tornou um lugar santo nesta noite, amém, irmãos? Porque a igreja do Senhor está aqui. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Manassés, coordenador desta área, o vice-coordenador, o presbítero Jordão, e queremos parabenizar toda a campanha evangelizadora por mais um ano que o Senhor vos tem concedido. Vocês que todas as semanas saem ao campo da evangelização, pregoando a palavra de Deus, o santo evangelho, e ganhando almas para o reino do Senhor. Deus continue vos abençoando e recompensando com ricas bênçãos celestiais. Quero rogar dos irmãos as orações, a fim de que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda uma palavra. Evangelho conforme São Mateus, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo de número 18. Está escrito assim na palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Quem diz amém? Amém. Meus queridos irmãos, Deus está conosco nesta noite. Glória a Deus. O nascimento de Jesus Cristo, ele foi relatado pelos evangelistas. E o evangelista Mateus traz um dos relatos mais sucintos, mais resumidos, acerca deste grande acontecimento, que é sem dúvidas um dos maiores acontecimentos da humanidade. E eu gostaria de nesta noite falar sobre os principais fatos que marcaram este acontecimento singular, que é o nascimento de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos e para aqueles que nos escutam nesta noite, que o nascimento de Jesus, ele antecede a história. O nascimento de Jesus Cristo é pré-histórico. E quando o evangelista Mateus inicia o seu relato dizendo: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A palavra de Deus nos revela que o nascimento de Jesus, a história de Jesus não começou na história. A história de Jesus começou antes que
que a história começasse, porque a história de Jesus começou na eternidade. Porque esse Jesus que nasceu, que pré-existe ao tempo, ele também pré-existe à história. Este Jesus que nós celebramos e que estamos apregoando aqui esta noite, é aquele Jesus que Paulo disse em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Porque o Jesus que esta igreja prega é um Jesus atemporal, é um Jesus eterno. Ele existe e subsiste antes mesmo de tudo existir. Diga glória a Deus por isso. E foi Ele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Porque a palavra de Deus nos revela que Ele é o Criador de todas as coisas e o Criador do universo. O apóstolo João disse, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, a seguinte expressão: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele também é a matéria-prima de toda a criação. Ele é um Deus transcendente, que existe e subsiste independente de qualquer coisa. Mas se nós tirarmos Ele, nada existirá. Porque foi Ele quem criou todas as coisas, e Ele mesmo é a matéria-prima de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é pré-histórico. Ele existe antes da história existir. Porque está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Glória a Deus. E quando nós pensamos no nascimento de Cristo, nós precisamos pensar em um tempo na eternidade, em um tempo que é muito antes do nosso tempo, um tempo que a nossa mente não alcança, um tempo que a Bíblia chama de o princípio. E quando o apóstolo João fala deste tempo, ele diz no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo era Deus. E um tempo que em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, a Bíblia chama de antes da fundação do mundo. Sabe o que é que isso significa, meus queridos irmãos? Que no plano de Deus, Jesus nasceu bem antes do tempo que a história estabelece. Porque quando Ele se manifestou em carne, conforme João capítulo 1, versículo 14, porque a palavra de Deus nos revela dizendo que o verbo que estava lá no princípio, que estava com Deus, que era Deus, João disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Ele se manifestou em carne, no tempo de Deus, Ele já havia se manifestado. Porque o plano de Deus antecede toda a criação. Tudo que está acontecendo agora, no tempo de Deus já aconteceu, porque Ele é aquele que está no passado, no presente e também é no futuro. E o que me alegra nesta noite é saber que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E eu vim esta noite anunciar que o Jesus que operou no passado, Ele continua operando no presente e continuará operando, porque Ele não mudou e permanece o mesmo para sempre. Glória a Deus.
E uma das coisas mais extraordinárias para mim, no plano da salvação, meus queridos irmãos, é que o fato de Deus, do Criador, Ele planejar o cordeiro, o sacrifício, antes mesmo de criar o homem perfeito. Antes de Deus formar o homem, antes de Deus criar o homem, a palavra de Deus nos revela que Ele já tinha pensado no cordeiro. Ele já tinha planejado o sacrifício do cordeiro, do seu filho amado. Deus já sabia que o homem iria falhar antes mesmo dele criar o homem. Mas Ele já estava planejando o resgate da criação que Ele haveria de efetuar. E a palavra de Deus nos revela essa verdade quando lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, a palavra de Deus já nos apresenta o plano da salvação de Deus para a humanidade. Quando o Elohim, que estava no Éden, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No plano de Deus, o cordeiro já estava estabelecido, glória a Deus. E quando pensamos assim, meus queridos irmãos, nós percebemos que a história da Bíblia é a história de Jesus, porque toda a Bíblia prenuncia a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E quando nós olhamos para esta verdade, glória a Deus, nós percebemos, meus queridos irmãos, no capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis, que quando o homem peca, o Criador já diz que da semente da mulher Ele suscitaria o varão que esmagaria a cabeça da serpente, revelando-nos, manifestando-nos de que antes da criação do homem Ele já tinha pensado no cordeiro. O cordeiro que é sem pecado, que representa o seu filho, o seu único filho, que em uma manifestação de amor sacrificial, Deus o entregou para que todo aquele que nele creia não venha a perecer, todavia venha a ter a vida eterna. Isso é a maior prova do amor de Deus para a humanidade. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ver aqui esta noite quantos creram no nome de Jesus. Estes são os que não irão perecer. Estes são os que viverão eternamente com Ele na eternidade no céu, porque um dia nós cremos no nome dEle e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas quando nós olhamos para o Êxodo, nós vemos que Deus estava estabelecendo um cordeiro para livrar Israel do Egito. E ali Deus já estava anunciando que Jesus haveria de vir, que Jesus haveria de nascer. E quando João estava à beira daquele rio batizando, para se cumprir o que foi dito, diz a palavra de Deus que Jesus apareceu às margens daquele rio. E quando João, o Batista, olhou para Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Levítico e encontramos o carneiro que era morto no altar do holocausto, e o seu sangue era aspergido sobre o altar, Deus já estava anunciando que Jesus viria para morrer, para derramar o seu sangue por nós. Porque a palavra de Deus nos mostra de que nós fomos comprados, disse Paulo, por um bom preço. Mas que preço é esse, irmão Javan? É aquele preço que o apóstolo Pedro disse na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18: não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, a qual por tradição recebeste. E qual foi o preço? Ele diz: mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito,
Ele derramou o seu sangue para nos comprar. Cadê os crentes comprados pelo sangue de Jesus? Quando olhamos para Números, porque eu estou dizendo que toda a Bíblia aponta para o nascimento de Jesus. E quando vemos Moisés ferindo a rocha, na rocha ferida em Meribá, já estava sendo anunciado o plano eterno da salvação. Porque Jesus é a rocha, Ele é a pedra angular. O salmista disse que Ele nos tirou do charco de lodo e pôs os nossos pés sobre uma rocha. E quem é a rocha? É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Mas a rocha que foi ferida lá em Meribá já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, que foi ferido por mim, que foi ferido por você. E nesta noite a igreja do Senhor veio anunciar esse Cristo que foi ferido, mas que está vivo e vivo para todo sempre. Aleluia. Em Deuteronômio, Deus anuncia que Jesus iria nascer, quando Ele mesmo anuncia que viria um profeta que seria maior do que Moisés. E Moisés é ainda hoje o grande líder da mentalidade judaica. Mas Jeová, o Deus eterno, anuncia que o menino que haveria de nascer seria maior do que Moisés. E deixe-me eu dizer algo aqui esta noite, nesta rua. Eu quero dizer que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Buda. Jesus é maior do que Padre Cícero. Jesus é maior do que Maomé. E Jesus é maior do que todo mundo. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é exaltado eternamente. Quantos reconhecem isso? Dê um brado de glória. Aleluia. Vá dando glória. Vá adorando. Porque na glória Jesus se manifesta. Na adoração o céu se move, as cadeias são quebradas, aleluia, os demônios batem retirada. Há poder no sangue de Jesus de Nazaré. Leia Juízes, e você vai ver Deus anunciando aquele que seria o libertador do povo. Todas as vezes que Deus levantava um juiz, a Bíblia já estava apontando para Jesus, aquele que traria paz, liberdade, libertação para o povo. E é tão encantador quando Ruth dá a luz a Obed, e quando as vizinhas anunciam a Noemi o nascimento de Obed, lá em Ruth capítulo 4, versículo 14, versículo 15, as vizinhas dizem a seguinte expressão, está escrito assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E aquelas mulheres disseram assim: ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E quem é Obed? O pai de Jessé. E quem é Jessé? O pai de Davi. E quem é Davi? A raiz de onde brotou o renovo justo, Jesus, a videira verdadeira, que veio para gerar vida, e vida com abundância para todos aqueles que nele vierem a crer. Aleluia. Ele é o rebento que brotou do tronco de Jessé. Ele é o renovo que frutificou. Porque o profeta Isaías disse no capítulo 11, versículo 1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O nascimento de Jesus aponta para o passado, aponta para as promessas, acompanha a história. Você lembra do que está escrito em primeiro livro de Samuel? Quando Samuel unge uma pedra e diz assim: Ebenezer, ou Ebenezer, ele diz assim: até aqui. Até aqui. Até aqui. Até aqui.
até aqui. Levante a sua mão por um instante, por favor. Oh, como eu sinto Jesus. Oh, como eu sinto o Rei esperado. O Senhor te trouxe esta noite nesta rua para te dizer: até aqui eu tenho te sustentado, até aqui eu tenho te ajudado, até aqui eu tenho operado o meu poder na tua vida. Eu não vou deixar de operar, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de te ajudar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você prova do cuidado, da ajuda dele. Receba, 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 receba. Receba esta noite em nome de Jesus. Ele não vai deixar de te cuidar. Meu teclado, por favor. Jesus já estava sendo apontado como o Rei esperado. Leia Reis, o Senhor se apresenta como o Rei prometido, que reinará sobre Israel com cetro de justiça. Eu quero dizer aqui nesta localidade que o cetro da justiça está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus é maior do que Satanás. Jesus é mais forte do que as forças espirituais do mal. Jesus é maior. O cetro de justiça e de autoridade está na mão dele. Ele é poderoso para repreender o mal. Ele é poderoso para repreender a enfermidade. Ele é poderoso para repreender as forças do inferno. Ele ainda quebra o arco. Ele ainda quebra a lança. Ele ainda queima os carros no fogo. Ele ainda desfaz as correntes de Satanás. Por quê? Porque a autoridade está na mão dele. Ele está no trono. Ele reina. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Rei prometido. Quantos estão aguardando o Rei prometido? Pode ser hoje. Que a trombeta toca e a gente escuta a voz do Rei prometido nos dizendo: vinde, benditos de meu Pai, fostes fiel no pouco, eis que no muito vos colocarei. Levanta a tua mão assim comigo, igreja. Repete comigo assim: Maranata. Diga mais forte: Maranata. Maranata. Diga: ora vem, Senhor Jesus. Cadê a igreja que está esperando o Rei prometido hoje? Maranata. Ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. A igreja saiu das quatro paredes para te dizer: Jesus está voltando. Este povo está aguardando o Rei prometido que até aqui nos ajudou. Lá em Crônicas, quando a Bíblia fala das colunas que sustentavam o templo, a Bíblia já estava apontando para a cruz do meio, para o Cristo crucificado. Ele é a coluna que sustenta a igreja. Ele é a cabeça da igreja. É Ele quem tem te sustentado. É Ele quem tem me sustentado. É Ele quem tem sustentado a tua casa. Ele é a coluna de sustentação do teu lar. Me veio aqui ao coração e eu vou falar. Satanás está tentando arrombar a porta da casa de muita gente. Ele está tentando forçar a fechadura, está tentando entrar para destruir. Assim como ele tentou fazer lá em Sodoma e Gomorra, quando aqueles santos anjos de Deus se revelaram em uma teofania. A Bíblia diz que os homens maus de Sodoma e Gomorra, com pensamentos malignos, quiseram vir após aqueles santos anjos de Deus. E Ló olhou para eles e disse assim: entre aqui em casa.
Eu vou fechar a porta, eu vou ficar aqui na frente, eu não vou deixar eles entrarem. Mas a Bíblia diz que os homens maus daquela cidade foram até Ló e disseram assim: sai daí. Porque quem foi que te constituiu juiz nesta cidade? Se tu não sair da frente, nós vamos fazer mais mal a ti do que a eles. Sai daí. E a Bíblia diz que eles se arremessaram contra Ló e foram em direção da porta para arrombar a porta. Mas quando eles foram em direção à porta e sobre Ló, a Bíblia diz que aqueles santos anjos de Deus saíram e estenderam as mãos sobre Ló. E disse: entra, Ló, que agora é conosco. Canta lá, baixera, nesta noite a igreja do Senhor veio dizer que as mãos de Deus estão estendidas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Satanás está tentando arrombar a porta. Satanás está tentando entrar para destruir, para cirandar, mas ele não vai entrar, ele não vai achar a fechadura, porque as mãos do Deus Todo-Poderoso estão estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar e sobre esta rua. E a Bíblia diz que quando eles estenderam as mãos, feriram de cegueira aqueles homens. Eles ficaram cegos e ficaram procurando a fechadura da porta. Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? E a Bíblia diz que eles se cansaram e não acharam a porta. E nesta noite o Senhor está falando conosco, está dizendo: Satanás não vai encontrar a porta. Satanás não vai entrar. Por que, irmão Javan? Porque as mãos estão estendidas, porque tem sangue do Cordeiro sobre os umbrais da tua porta. Satanás não vai achar, Satanás não vai entrar, porque nesta noite Jesus chegou primeiro. Levante a sua mão para adorar, para glorificar. Se você está sentindo a presença dele, abre a boca, meu irmão, abre a boca, minha irmã. Você tem liberdade para adorá-lo em praça pública. Tem sangue do Cordeiro esta noite. Tem sangue do Cordeiro sobre a campanha, sobre as campanhas que vieram visitar, sobre o grande coral de jovens, sobre o ministério da igreja, sobre esta rua. Tem sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Lá em Esté, eu quero dizer isso. Embora os pregadores se concentrem muito mais em falar em Esté, a frase que eu considero central no livro de Esté é quando Mardoqueu diz assim a Esté: olha, Esté, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento. Socorro e livramento. Socorro e livramento. Socorro e livramento. Oh, como esta palavra arde no meu coração esta noite. É noite de socorro e de livramento da parte de Deus. Se de todo te calares, Esté, socorro e livramento de outra parte virá. E veio. Quem é o nosso socorro? Deus é o nosso socorro. Jesus foi o socorro e o livramento enviado de Deus para a nossa alma. Quando já receberam socorro e livramento pelos sacrifícios de Cristo no Calvário. Mas por fim, por mais de 400 anos Deus se calou. E nada foi dito a respeito do Cordeiro. Embora Isaías tenha profetizado lá em 7,14 do seu livro, dizendo: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Por 400 anos ninguém viu, ninguém entendeu, ninguém encontrou. Até um dia que um moço chamado José, escolhido para casar-se com uma virgem chamada Maria. Aleluia. E era só mais um dia
Quando Maria recebe a visita de um anjo, que foi lá em Nazaré anunciar aquela jovem, aquela moça, dizendo assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A Bíblia diz que ela ficou turbada, se espantou, dizendo: que saudação é essa? Eu sou uma menina pobre, de uma cidade mais pobre ainda, e recebo a visita de um anjo. E ele disse que eu sou agraciada. Mas o anjo olhou para Maria e disse assim: Maria, não temas, porque tu achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, Maria. Oh, como eu gosto dessa expressão. Ele já vai nascer grande. Como eu gosto de pensar na grandeza desse Deus. Ele é grande. Será que você podia dizer para a pessoa que está ao seu lado esta noite isso? Será que você podia olhar para ela, para ele assim, ser boca de Deus e dizer assim: ele é grande? Ei, ele é grande. Campanha evangelizadora, ele é grande. Cidade, ele é grande. Meus irmãos, meus amigos obreiros, ele é grande. Igreja do Senhor, ele é grande. Este será grande, ela vai nascer grande. Ela diz mais: e será chamado Filho do Altíssimo. Já vai nascer Deus. Vai nascer grande, já vai nascer Deus. Mas diz assim: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele vai nascer grande, vai nascer Deus e vai nascer rei. 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 E sabe o que é mais bonito? É que muitos reinados já se levantaram na história da humanidade, mas passaram, caíram. Mas este reino aqui, esse domínio é eterno e nunca jamais terá fim. Porque em Daniel 7,14 está escrito: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E ele diz assim: e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Coloca o nome dele de Emanuel. Deus conosco. Tudo vai mudar a partir do momento que Jesus nascer no seu coração. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Eu quero encerrar dizendo que Jesus nasceu para que Deus pudesse nos lembrar que Ele não vai falhar. Porque está escrito em Mateus 1:22. Mateus diz assim: tudo isto, diga assim comigo, tudo isto, diga mais forte, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Jesus nasceu porque Deus estava nos lembrando que Ele não vai falhar. Ele nasceu para se cumprir a promessa. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo que diz, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés seu servo. 1 Reis 8:56. Hebreus 10:23 está escrito: retenhamos firmes confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fique de pé dando glória, fique de pé adorando. Jesus nasceu para nos provar que Deus não vai falhar. Está escrito em Isaías 14:27, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Jesus disse em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não vão passar, não vão falhar.
Daniel disse que aquilo que está determinado será feito. Ele não vai falhar. E por fim, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o nascimento de Jesus aponta para a cruz. Sim, porque Jesus nasceu para morrer por nós. Está escrito em Filipenses 2:8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus nasceu para morrer por você. Jesus nasceu para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E em Mateus 4:16 está escrito: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é a luz. Ele veio trazer luz para o teu caminho esta noite. Se houver entre nós alguém que ainda não é crente, ou que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e que ouviu esta palavra, que ouviu esta mensagem, e que deseja retornar para os caminhos do Senhor ou aceitar a Jesus, sai agora do seu lugar e vem aqui à frente, porque Jesus vai nascer para você. Em nome de Jesus de Nazaré. Onde está a primeira vida esta noite? Se você está do lado de alguém, traga esta pessoa para Cristo. Se você me ouve através deste aparelho sonoro, venha para Jesus. Jesus quer te salvar. Jesus quer abraçar a tua vida, a tua alma. Aleluia. Deixa eu ver entre nós alguém que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Faz um sinal assim com a mão, só para eu conhecer. Aqui no meio da igreja tem alguém? Tem alguém entre nós que ainda não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor? Faz um sinal. Tem alguém? Aqui, à minha esquerda. Cadê você? Jesus te ama. Jesus te trouxe aqui para te salvar. Vem para Jesus, vem. Os irmãos trabalham, os irmãos convidam. Venha, minha amiga. Jesus te convidou para ouvir esta palavra. Jesus te ama tanto. Jesus tem um plano lindo na sua vida. Foi Ele que trouxe a igreja até aqui. Vem. A igreja quer orar por você. Vem, em nome de Jesus, vem. Jesus está lhe chamando. A igreja vai orar por você. Sai do seu lugar aí agora. Onde está a primeira vida? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que Ele quis. Meus braços abertos ficaram. E aí, a primeira vida para Jesus, vem. E vão continuar. Vamos cantar a igreja do Senhor até um dia vê-los regressar. A primeira vida, venha. Onde está você? Em nome de Jesus de Nazaré. Venha, minha amiga. Você já foi crente? A senhora está afastada aí? Jesus te ama. Essa é a tua noite. Esse é o teu dia. Tu está chorando na presença dele. Não dá mais para resistir. Vem. Eu quero orar por ti. Recebe força agora. Toda corrente seja quebrada agora. Essa irmã vai vir contigo. Não quer nada. Sai da escuridão. Vem. Em nome de Jesus. Você vai ver que tudo vai mudar. Vem, em nome de Jesus. Recebe força agora, em nome de Jesus. Vem. Vem, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O mundo lhe tem preparado. Onde está a primeira vida para Jesus? Venha. Tribulações têm passado E no porquê. falsos amigos. Falsos amigos. Em nome de Jesus, venha. Conselho vazio, mas Jesus te chama e te convida. A primeira vida para Jesus esta noite. A igreja ora, a igreja intercede. irão aos Seu jovem coração. caetas. Não sai da escuridão. Salvador está caixando. Aleluias. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Oh, como Jesus quer te abraçar. Novo dia. Oh, como Jesus quer te salvar. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pessoas certas, amigos e irmãos. Escuta, irmãos. Eu quero orar aqui esta noite por pessoas que estão enfermas, doentes. O Jeová Rafa está aqui. Escute, irmãos, escute, por favor. Hoje pela manhã eu estava em uma consagração. E eu vi Jesus operando muitos milagres, muito. E aquilo trouxe um renovo espiritual para mim imedível, eu não consigo explicar. Eu fui para casa chorando, dentro do carro. E eu vim pensando assim, Deus é real. Deus é real. Ele existe mesmo, ele é real. E eu creio, irmãos, que nesta noite aqui o Senhor quer deixar sinais. Ele quer curar pessoas. Ele quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer renovar muitas vidas. Eu quero convidar você aqui à frente. Você que chegou aqui doente, você que porventura está me ouvindo, que está enfermo, vem aqui à frente, eu quero orar por você. E Jesus vai repreender este mal, essa enfermidade hoje. Em nome de Jesus, venha, pode vir. Saia daí onde você está e venha aqui à frente. Isso. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, venha também. Você que nunca mais falou em línguas, venha receber um renovo da parte de Deus. Venha dando glória. Venha adorando. É noite de Jesus mudar diagnóstico. Oh, como Ele está tão presente aqui. Oh, como Ele quer operar milagres e maravilhas no meio do seu povo. O Evangelho é real. O poder de Deus é real. Cadê os irmãos para orarem aqui e pôr as mãos sobre estas vidas? Mas se tiver alguém para Jesus, o momento é esse. Vem agora, saia daí onde você está. Uma irmã, uma criança, um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora. Jesus está lhe chamando, venha. Oh, Jeová Rafa, manifesta mais uma vez o teu poder, a tua glória no meio do teu povo. Tu me disseste que deixaria sinais esta noite. Deixa sinais. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você que veio aqui à frente, abra sua boca para adorar.
Abra sua boca para glorificar. Abra sua boca para exaltar. Toca Jesus, cura Jesus. Batiza com teu Espírito Santo e com fogo, renova. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua autoridade. És bem-vindo entre nós, amigo Espírito Santo, és bem-vindo entre nós, hein? Receba o toque de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Olha Jesus trabalhando, olha Jesus operando. Receba o toque de Jesus nesta noite, agora, na autoridade do nome de Jesus, seja curado. Na autoridade do nome de Jesus, receba poder, autoridade. Eu ministro cura sobre a tua vida, recebe. Fale em línguas pela primeira vez. Oh, glória a Deus. Coisa linda ver a manifestação do poder de Deus. Toca esta irmã, Jesus já está tocando aqui. Que coisa linda, Jesus. Santificado seja o teu nome, Jeová Rafa, Deus segura. Santificado seja teu nome, Jeová Jireh, Deus da provisão. Santificado seja o teu nome, Jeová Tissabarote, Deus que guerreia as nossas guerras. Abre a boca e fala em línguas pela primeira vez. Cadê o dirigente de campanha para colocar a mão aqui? Santificado seja o teu nome, Jeová El Shaddai, Deus que guerreia as nossas guerras. Vomite esta enfermidade agora, na autoridade do nome de Jesus. Fale em línguas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Canta a igreja do Senhor. Meu amado é. Estão falando em línguas aqui. Jesus está enchendo aqui na frente. Confirme aí. Veja se está falando em línguas mesmo. Batiza mais, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem milagre de Deus acontecendo no meio da igreja. Fala em línguas, moça. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza esse homem, Jesus. Enche ele agora. Fala em línguas. Fala em línguas. Fala em línguas pela primeira vez. Oh, glória a Deus. Batiza Jesus. Jesus está batizando aqui na frente. Jesus está enchendo aqui na frente. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Meu amado é o mais. Levanta a sua mão para cantar. Milhares. Batizou. Batizou. Já pensou em Deus? Jesus está entrando e tocando nas células do sangue de alguém. E não que o inimigo não. As taxas estão sendo reguladas. Até mesmo chorando. Ele dá ordem aos glóbulos vermelhos. Ele dá ordem aos leucócitos.
para proteger, para proteger, me guardado desse jeito de me igreja. Nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. E em que os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus. Onde queria estar tremendo. Segura um pouquinho. Deixa eu ouvir o som das campainhas. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus que enche a terra. A glória de Deus que enche essa rua. Eu vou deixar você adorar por um instante aí, por um instante. Abra sua boca para adorar a Jesus. Desfrute da glória de Deus. Desfrute da glória de Deus. Desfrute da glória de Deus. Olha os céus se abrindo sobre nós. Olha o céu se abrindo sobre nós. Aquilo que estava travado, Deus está destravando agora. Recebe em nome de Jesus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quem trouxe glória de glória. Adora, igreja, adora, igreja, adora, 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 adora. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Em cada morada, Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. dia final, Oh, glória a Deus. o dia do alívio, Jesus te ama, mulher. na vida Ele de trouxe a quem igreja para a tua porta esta noite. não vive com Deus. Sai daí agora, abre a porta aí, vem para Jesus. Vem, 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 vem. Em nome de Jesus. Agora e aqui, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. e um dia partir. Por isso eu Venha para Jesus esta noite. Vem, conselho vem, 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 vem. Não desiste, não desiste mais. sem a Viva com Deus, Cordeiro Criador, Faça o que eu fiz. e faça o que eu fiz. Ah, que coisa boa. Aceita Jesus Aleluia. e seja feliz. Vou deixar a primeira vida para Jesus. Canta a igreja do Senhor. Viva com Deus. Agora e aqui, Venha. E não, você está chorando na presença dele. e o dia Jesus partir. está falando com você. Por isso eu ensino. Não resista mais.
não sei qual é o nome dela. Cleidinha. Deve ser Cleide, né? Cleide Fernanda. Ô Cleide. Deixa eu olhar para ela aqui, Lucas. Ô Cleide. A igreja hoje veio na porta da senhora. Porque Jesus tem uma obra muito grande para ser feita na sua vida. Jesus está trabalhando neste lar. Você está precisando de um abraço de Jesus. Você está precisando de uma libertação da parte de Deus. Mas Jesus te ama tanto. Ele é tão misericordioso que Ele trouxe a igreja hoje na porta da sua casa para dizer que Ele te ama muito, que Ele tem um plano lindo na sua vida e na vida dele também. E a igreja vai orar por você. Vai orar por você. Eu vou fazer uma oração por vocês. Eu vou orar por você. Jesus é maior e é mais forte, mais poderoso. Esse é o papel da igreja, essa é a função da igreja, é orar, é abençoar as vidas. Mas se vocês quiserem receber Jesus como Senhor, a terceira vida está chegando. Glória a Deus. Mas há espaço para mais. Ô Cleide, a igreja vai orar por vocês agora. Vamos orar, irmão. Estenda as mãos para cá. O Espírito Santo vai operar uma obra aqui, mas há espaço para mais. Se a quarta vida estiver aqui, venha. Saia do seu lugar agora e venha para Jesus. Mas nós vamos orar por este lar. Pai, no nome de Jesus. Nesse instante, Senhor, como os teus servos, eu quero unir a minha fé com a fé da tua igreja. E quero interceder pelo lar, Senhor, de Cleide. Por esta casa, por este lar. Eu creio, Senhor, que o teu nome é poderoso para fazer o que ela não pode fazer. Eu creio que tu és o Deus que abraça com consolo e com libertação. Eu quero te pedir, Senhor, entra com salvação neste lar. Entra com salvação, com mudança, com transformação. Repreende agora, Senhor, toda investida do inimigo. Toda investida contrária, desfaz agora os laços. Destrói as correntes. Desfaz os laços. Há poder no teu nome, Jesus. Há autoridade no teu nome, Jesus. Eu peço a tua bênção sobre este lar, sobre esta rua, sobre esta localidade, sobre as vidas que se renderam aos teus pés. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh como eu estou te sentindo aqui. Dá um abraço em Cleide agora, Jesus. Abraça a sua mente. Eu repreendo este pensamento mal agora. Esse pensamento de destruição, de suicídio, de depressão, na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido agora. Jesus está operando algo tão grande nessa casa. Mudança, 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 mudança. Quem crê, a igreja profetiza mudança sobre este lar. Salvação nova sobre esta casa. No nome e na autoridade do teu Filho Jesus, nós te pedimos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Queres deixar no sangue há poder, sim há poder.
vez de glorificar a Jesus? Glorifique a Deus. Quantos sentem que Jesus operou milagre nessa noite? Aleluia! Como Deus é lindo, queridos. Glória a Deus por esse trabalho maravilhoso.